bom. Que bom. Bom, vamos começar então, né, a dar andamento aqui no nosso estudo. Como eu estava falando com vocês antes, a gente tem falado aqui sobre piedade com contentamento, que é a nossa grande fonte de lucro da vida cristã, né? A gente tem falado sobre a grandiosidade e os benefícios que a gente tem de viver uma vida de contentamento. Só que a gente vem falando de contentamento e cadê a piedade? Vamos falar um pouquinho de piedade hoje. E a palavra de Deus traz a piedade aqui bem pertinho, no próprio livro de 1 Timóteo, como um exercício, algo que a gente tem que exercitar, que a gente tem que praticar, algo que é como se fosse um músculo, né? Que a gente faz um pouquinho, faz outro pouquinho, faz outro pouquinho, vai crescendo naquilo, vai se fortalecendo naquilo, e a partir do que a gente já consegue fazer, a gente consegue fazer cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e vai se desenvolvendo nisso. Mas a gente começou aqui com atividade física, né? Fizemos nosso alongamento. Foi bom, gente? Gostaram do nosso alongamento? Ai, também, estou me sentindo muito alongada para começar o nosso estudo. Mas é o seguinte, gente, não temos dúvidas, né, de que a atividade física é boa para a nossa vida, certo? É isso? Deixa eu só relembrar aqui o versículo, né, que a gente tem utilizado. De fato, piedade com contentamento. Ai, gente, preciso dizer, olha, equipe técnica, parabéns. Meu marido arrasa. E o marido da Grace também, que tem um passador de slide. Ah, muito bom, gente. Olha, os homens cooperando aqui para os nossos estudos. Hoje estamos muito mais confortáveis do que no encontro passado. Estou lendo bem ali, ó. De fato, piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Né? Lembra que a gente tem falado sobre isso? O mundo quer que a gente tenha e cada vez mais coisas desse mundo. Mas a palavra diz que desse mundo a gente não vai levar nada. Então, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. E a gente vem falando que contentamento não é conformismo, contentamento não é fingir que está tudo bem, né? Contentamento vem dessa vida e dessa expectativa de que tudo o que vai nos satisfazer e nos preencher de verdade é Deus, no dia que nós virmos Deus. Então, de fato, nada aqui nessa terra vai nos satisfazer por completo. Tudo que a gente tem aqui é muito provisório. E é importante a gente ter sempre essa mente, para a gente conseguir redimensionar as nossas expectativas terrenas, né? E aí, vamos ler então. Hoje a gente vai estar em 1 Timóteo 4, que é onde Paulo fala sobre essas questões todas, tá bom? Vamos ler lá. Ah, mas antes eu queria ler o finzinho do capítulo 3. Gente, 1 Timóteo 3 diz alguma coisa que a Grace orou. E eu me lembrei do finzinho de 1 Timóteo, que agora eu não vou lembrar o que é, mas depois eu falo. Ah, mistério. A Grace falou essa palavra, mistério, né? Em algum momento da oração dela. E aí, no versículo 14 de 1 Timóteo 3, diz assim: escrevo estas coisas, embora espero vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Então, fala sobre para que é esse livro, né? Então, esse livro é sobre instruções para uma igreja pastoreada por um homem muito jovem, muito inexperiente. Então, ele está falando sobre isso. Então, enquanto eu não vou, que você saiba, né, como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê sobre piedade aqui em 1 Timóteo, no nosso estudo de hoje. Então, o que ele fala sobre o mistério da piedade? Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito,
visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então fala desse ciclo que Jesus percorreu, né? Desde ter vindo à Terra, se feito homem, se apresentado como homem, se manifestado como um de nós, até o processo todo e o recebimento dele na glória. Então, já temos aí, né, que dentro desse grande mistério da piedade, que é um mistério, então, só setando expectativas, não vamos entender tudo sobre piedade aqui hoje, tá bom? Vamos só dar alguns passinhos aí no nosso entendimento, porque é um mistério. Começa com a humildade. Começa com Jesus sendo feito um de nós, né? E o que isso significa para a gente, né? Onde começa esse nosso mistério da piedade, né? Tendo Jesus como essa referência, né, de que se fez um de nós. E aí, no capítulo 4, eu gostaria de ler ele todo. A gente não tem feito isso aqui, né, nos nossos encontros de mulheres, a gente tem sido bem mais breve nas nossas colocações, mas eu gostaria de ler como um todo, tá? Para a gente pegar o contexto e depois eu vou pensar aqui aplicações muito práticas para nosso dia a dia, tá? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, o que a gente vem falando aqui, todas as semanas, é que pessoas de fora estavam querendo vir inserir ensinamentos diferentes, ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, muito pelo controle das pessoas, né? Então, não pode casar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e Paulo está refutando tudo isso. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Então, ele está dando instruções muito expressas, muito claras aqui para Timóteo, né? Então, vamos começar aqui entendendo um pouquinho dessa relação que ele faz entre a atividade física e o exercício da piedade, o exercício físico e o exercício da piedade. Eu não sei, eu fiquei com impressão de duas coisas aqui. De que Paulo pode estar falando de mais um ensinamento desses de fora, de que as pessoas deveriam se exercitar muito, porque, enfim, de alguma forma, aquilo seria bom para elas mais do que o comum. Ou então, não sei, de repente Timóteo era um grande esportista? Não sei. Eu pensei nessas duas possibilidades. Pode ser isso, pode ser. A palavra não diz nada sobre isso, mas eu fiquei imaginando essas duas coisas. E a atividade física,
né, quando a gente pensa em atividade física, ela tem vários benefícios, né? Ela reduz o estresse e os sintomas de ansiedade, tudo aquilo que a gente sempre ouve e sabe sobre atividade física, que atividade física é bom mesmo, é bom pra caramba, todas nós deveríamos praticar, assim como a Grace, né, a Grace, assim, né, com essa dedicação total. Melhora a atividade física, gente, melhora a qualidade do sono. Se você está tendo problema de insônia, ou está tendo interrupções no sono, ou está tendo alguma questão, seu sono não está sendo revigorante, se você volta a acordar cansada sempre, atividade física é uma boa para você, né, tentar regular isso, porque melhora a qualidade do sono. Melhora a aprendizagem, bota o teu cérebro, né, num outro modo, então ajuda no processo de reter, não só reter, mas processar a informação. Reduz os sintomas de depressão. Então, quem tem depressão, quem tem tendência à depressão, precisa fazer atividade física. Muitas vezes, o início, a partida, principalmente para quem já está num estado depressivo, é muito difícil, porque a depressão ela puxa a gente para o lado oposto, puxa a gente para inatividade, né? Mas é muito importante para voltar todo o processo de reativação do corpo, enfim, né? Poderia falar um monte sobre isso. Previne não estou conseguindo ler. Previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas, como pressão alta e diabetes. Melhora a força, equilíbrio e flexibilidade, né? Então, para todas as idades, muito importante fazer atividade física. E proporciona a socialização e a convivência, né? Não é só bom para o corpo, é bom para a cabeça, bom para a socialização, bom para a sua circulação na sociedade, bom para conhecer gente, para ouvir coisa nova, para, enfim, poder cooperar de formas disruptivas para a vida de alguém, poder ter gente nova cooperando com a sua vida, enfim. É muito bom nesse sentido também. Então, sem dúvidas, certo? Atividade física é ótimo para a saúde. Todo mundo já sabia, e eu só trouxe aqui para a gente lembrar, na verdade. Mas aí, vamos voltar lá no que a gente acabou de ler, né? O que Timóteo diz? Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Fábulas profanas, tem várias versões. Fábulas profanas de velhas, tem fábulas tolas, fábulas... Qual é? O que a sua versão fala aí? Tem várias versões. Fábulas profanas e caducas, alguma coisa assim. Mas o que ele está querendo dizer? Rejeite aquilo que já está provado que não é o problema. Entende? Eles estavam trazendo ensinos ali, querendo imputar nas pessoas coisas que já estavam provadas que não era problema, já virou tolo, já virou tolice continuar falando sobre aquilo. Então, rejeita essas coisas e exercite-se na piedade. Igual quando a gente quer fazer atividade física, a gente sempre tem um objetivo, né? Então, eu quero ficar mais saudável, eu quero emagrecer, ou eu quero ter mais disposição, ou eu quero melhorar meu sono, ou eu quero melhorar minha ansiedade. Então, para todo movimento que a gente faz de atividade física, a gente tem algo que a gente também rejeita, né? Rejeita o açúcar, rejeita aquele chocolate a mais, rejeita, né? Rejeita o bolo da Soraya, ou rejeita só a parte de cima do bolo da Soraya, né? Tem estratégias, né? Enfim, a gente vai criando os nossos processos de se botar em atividade física, rejeitando algumas coisas para que aquilo valha a pena. E com o exercício da piedade, também. Para gente se exercitar na piedade, a gente vai ter que rejeitar algumas coisas. Esse tem que ser o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida para exercitar a piedade é justamente deixar o que Paulo fala de fábulas profanas, né? Então, coisas que as pessoas chamam de pecado e que não é pecado, por exemplo, fazer atividade física, por exemplo, usar certo tipo de roupa, por exemplo, qualquer coisa que as pessoas possam querer fazer com que a gente acredite que é pecado e não são, por exemplo, né? Então, a gente tem que se libertar dessas coisas.
Rejeite, por exemplo, a ideia de que exercitar a sua piedade é o que vai te levar à salvação. Você já está salvo em Cristo Jesus. Exercitar a tua piedade só vai te desenvolver na tua fé. Né? Só vai te tornar mais ativa, mais potente, mais atuante, mais útil na sua fé. Mas a salvação você já tem, né? E aí, o que eu tinha botado ali? Que o exercício físico, né, é pouco proveitoso. Gente, quando eu li isso, eu tive que parar por um momento, porque o que a gente escuta o tempo todo, né? A atividade física é muito bom, você tem que fazer atividade física, tal, atividade física é incrível, nananana, né? E a gente, lógico que a gente sabe que a atividade física é bom, né? Mas Paulo está dizendo pra gente que a atividade física é pouco proveitosa. Né? E isso, gente, fala sobre algo que a gente tem falado muito aqui, me empolga falar isso, porque tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui. A atividade física é muito pouco proveitosa, perto da eternidade, perto da gente exercitar a nossa alma, exercitar o nosso espírito. Né? Exercitar o nosso corpo favorece tudo isso, mas a atividade física traz benefícios para essa vida. Atividade física traz benefícios para essa vida. E pode cooperar para a gente desenvolver a nossa espiritualidade também. Mas Paulo chega a dizer que a atividade física tem pouco proveito para a nossa vida. E aí isso redimensiona muito, né? Quando a gente fala de atividade física e exercício da piedade. Pode deixar para eu continuar lendo? Sim. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futuro. Qual é a promessa quando você começa a fazer atividade física? A promessa que você quer ter. Ou vai emagrecer, ou vai ficar mais forte. É a promessa que você compra. Então, eu vou fazer atividade física para... Qual é a promessa que você comprou? Né? Com que você se comprometeu. É atrás disso que você está. E... não sei na sua experiência, mas na minha, raramente eu consegui a promessa que eu estava buscando inteiramente quando eu faço atividade física. Não deixa de ser bom, mas é o que eu coloco promessas muito altas para mim mesma. Mas a piedade, a promessa não somos nós que damos, é o Senhor. Né? É a promessa da nossa troca, do nosso crescimento espiritual, da nossa proximidade com Deus. E essa promessa a gente recebe de Deus independente de nós, independente do que a gente botou como meta de promessa para a piedade. Tá? Então, promessa é proveitosa, porque tem promessa para essa vida e para a vida futura. A gente já colhe os benefícios da piedade nessa vida e vai colher também na nossa vida no céu. Tá? Sim. E essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Paulo, se vocês lerem, não sei se vocês fizeram esse exercício de ler 1 Timóteo como um todo, mas se você pegar e ler de uma vez, são poucos capítulos, então dá para fazer isso. Paulo repete isso. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. E vocês vão ver, no final desse capítulo, o quanto Paulo está sério com essas instruções. Tá? Então, para a gente aqui, a gente dá um tom, né, gostoso, divertido, amistoso, traz exemplos do nosso dia a dia, mas Paulo está muito sério nessa orientação. Tá? Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Exercite a sua piedade. Não deixe sua piedade atrofiar. Tá? E o que é piedade? Né? A gente vem falando sobre isso. A gente vem falando sobre a piedade ser justamente essa demonstração de amor pelas coisas de Deus, né? Essa demonstração de misericórdia. Essa piedade precisa ter a ver com movimento, precisa ter a ver com intenção, precisa ter a ver com um destino para essa piedade. A piedade ela é sempre em relação ao outro. Por isso que a gente fala de autopiedade, né? Às vezes a pessoa parece uma pessoa piedosa, mas se é para ela mesma,
é autopiedade, que já é uma coisa que a gente não vê como uma boa coisa, né? Então, aqui ele está falando sobre isso. Bem, aí a gente vai para 1 Timóteo 4,12, que é logo abaixo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo aqui, ele era jovem. Então, Paulo está dizendo para ele, ninguém te despreze por você ser jovem. E eu digo para todas nós aqui, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. No momento em que você está, ninguém te despreze pelo que Deus te chamou. Ninguém te despreze por quem você é em Cristo Jesus. Né? Mas seja um exemplo para os fiéis. E aí, essa parte foi a que me pegou. Seja um exemplo para os fiéis. Quem são os fiéis? Nós entre nós. Fala a verdade para mim. A gente se preocupa muito em que a gente seja um exemplo para os que não são cristãos. A gente quer ser um exemplo para os pais dos amigos dos nossos filhos. A gente quer ser um exemplo na academia, onde a gente malha. A gente quer ser um exemplo no nosso trabalho. E tá tudo bem, a gente tem que ser mesmo. Mas o que significa ser um exemplo entre os fiéis? Seja um exemplo para os fiéis, seja um exemplo dentro da igreja. Demonstra essa tua piedade primeiro dentro da tua casa, primeiro dentro da tua igreja. Então, gente, legal se a sua mente já começou a pensar em oportunidades de ser fiel e de ser piedosa nesses outros universos. Mas hoje nós estamos aqui entre irmãs. A gente pode começar o exercício da piedade aqui mesmo, hoje mesmo. Amanhã a gente tem culto. A gente pode começar isso. Hoje a gente vai para casa encontrar a nossa família. A gente pode começar o exercício da nossa. E a gente vai fazer a nossa série de piedade. Não tem a série da academia? A gente vai fazer a nossa série da piedade, tá bom? Então, fiquem tranquilas com isso. Tá ruim assim? Eu tô me ouvindo diferente, que eu mudei o microfone. Tá bom? Tá. E aí ele fala sobre algumas coisas, né? Então, como que a gente vai praticar a piedade? É muito amplo, né? Como que eu faço isso? Então, ele diz, né? Seja fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos ver cada uma dessas coisas, tá? Na palavra. Tá pequeno? Não, tá pequeno lá para mim. Na palavra. Então, fale a palavra, para você ler a palavra. Que palavra? Palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, obrigada, equipe. Muito bom, ficou ótimo. Ai, minha equipe. Fale a palavra de Deus. E para você falar a palavra de Deus, você precisa ter a palavra de Deus para dizer. E como que você tem a palavra de Deus para dizer? Lendo a palavra de Deus, né? Tinha um professor, eu sempre conto essa história, vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas tinha um professor meu na escola bíblica, né, que, nossa, as pessoas chegavam para ele e falavam assim, meu Deus, como você sabe tanto da Bíblia, nananana. Aí ele falava assim, eu leio. É muito simples, gente, a gente vai ler, é lógico que talvez algumas de nós não venham a ser igual aquele meu professor, né? Que conhecia muito a Bíblia e tal. Mas era simples como ler, né? Então, assim, se a palavra está em você, você vai... A Bíblia fala sobre isso, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se tem palavra de Deus em você, a palavra de Deus vai brotar de você, vai sair de você. Então, fale a palavra. E, gente, percebam que é intencional. Né? Fale a palavra. Lembra que a gente está falando sobre exercício. Como é que a gente se exercita na palavra? Vamos voltar. O que Paulo falou antes? Paulo falou, né, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento. Então, esses são os exercícios que a gente vai fazer. Então, o primeiro exercício da nossa série
é falar a palavra, tá? Então a gente vai ter que trabalhar a palavra. Que nem quando eu estiver na academia, hoje a minha série é para braço, hoje a minha série é para perna, hoje a minha série é para barriga. A gente vai ter as nossas séries. Então tem a série para a palavra, tem a série para o procedimento, tem a série para as outras coisas também, tá? Então, a palavra é isso. Conheça as escrituras. Fale da palavra. Não insinue, não use meias palavras. A Bíblia nos exorta de que o crente, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Né? Então, e isso passa, primeiro, pela fidelidade que a gente transmite naquilo que a gente fala. Então, nós sermos pessoas confiáveis. Mas também, gente, eu quero trazer aqui um ponto que está todo mundo na trajetória em relação a isso, porque a gente vive num mundo caído e a gente escuta coisas esquisitas o tempo todo e isso influencia a gente de alguma forma. Mas assim, é muito triste e é quase vergonhoso quando a gente vê cristãos, e aqui entre nós a gente está falando sobre cristãs, né, insinuando coisas, deixando coisas nas entrelinhas, usando meias palavras para não falar o palavrão, eu falo meio palavrão, né? Então, assim, é muito feio e é desagradável, né? Quando a gente presencia uma coisa como essa. E é um exercício, porque a gente está no caminho, tá? Então, assim, às vezes, eu me arrisco a dizer, enfim, vou dizer isso aqui, enfim, o pastor está ali, depois se ele quiser ele vai me repreender. Mas assim, às vezes é melhor a gente falar logo um palavrão e depois se arrepender de verdade do que a gente ficar insinuando, falando meio palavrão, né? Levantando um meio assunto, porque eu queria falar sobre uma coisa aqui, mas não é muito legal de falar, então eu só deixo escapar intencionalmente algo que não é legal falar na igreja ou não é legal falar na vida. Cuida da tua alma, cuida do teu coração, né? O nosso coração, a palavra fala que do nosso coração procedem as fontes da vida, né? Se isso está tentando sair de você, é porque está dentro de você. Então você precisa resolver isso de alguma forma, tá? Então, você e eu, tá? Quando eu falo você, é você e eu e todo mundo. E fale bem dos outros. Que gostoso, né? Quando a gente está com alguém e outra pessoa vem no assunto, a pessoa que não está lá, ela vem no assunto por causa de algo muito legal que ela fez, ou por causa de uma característica muito boa que ela tem, ou porque vocês concordam que é uma delícia estar com essa pessoa, né? Enfim, eu aprendi isso muito com a minha avó. A minha avó passou os últimos anos dela acamada, né? Ela não podia se mexer, e eu já estava fora de Santos, né? Eu já tinha metido o pé na estrada. Então, toda vez que eu voltava para Santos, eu ia lá visitá-la, e, gente, a minha avó não foi a pessoa mais queridinha da vida, a vida inteira, tá? Mas, no fim da vida, ela só falava bem das pessoas. Ela só contava coisas bonitas sobre a história dela. Ela conseguiu mudar algo. E era bonito e era gostoso de estar com ela, porque dava para ver a generosidade dela através das palavras, né? Mesmo com pessoas que tiveram momentos difíceis com ela, ela só falava coisas boas das pessoas. E que exemplo para mim, que exemplo isso foi para mim. E espero um dia conseguir chegar um pouquinho perto do que ela conseguiu na vida. É exercício, né? É um exercício. E, às vezes, esse exercício de falar bem vai começar simplesmente com não falar mal. Né? Se você não tem nada bom para falar, talvez fica quieto seja já um bom começo, tá bom? Ana. No procedimento, né? Como é que a gente pode se exercitar e ser fiel no procedimento? O procedimento é a maneira da gente se portar, a nossa conduta, o nosso comportamento, né? Então, tudo tem a ver com tudo, né? Tem a ver com o que a gente já falou sobre palavra e tem a ver com o que a gente ainda vai falar depois, no procedimento. Então, a maneira de se portar, a conduta, o comportamento. E eu trouxe aqui para nos apoiar no nosso pensamento um pouco do conceito de modéstia, né?
Sempre que eu penso em modéstia, eu penso em roupas sem decote. Eu não sei porquê, apesar de hoje eu estar com um decote, mas assim, eu sempre penso em roupas que não têm decote. Isso para mim é modesto, de alguma forma, na minha cabeça. Mas assim, e talvez isso tenha a ver com... Logo que eu me converti, eu tinha umas roupas que não eram modestas. E aí, assim, uma vez eu estava me arrumando para ir num aniversário, um casamento de alguém, eu estava provando roupa, né, para ir no casamento com alguém, e a Thalissa estava comigo. Alguns de vocês conhecem a Thalissa. E, gente, era uma roupa... Eu nem vou explicar como que era, mas era uma roupa que não era modesta. Aí eu botei, e eu falei, o que você acha de eu ir com essa roupa? E a Thalissa falou assim, você já viu no espelho? Aí eu falei, vou ver. Ela, pergunta para o Espírito Santo se você deveria ir com essa roupa. Mas assim, do jeito bem Thalissa de ser, assim, sabe? Muito com um sorrisão no rosto e tal. E eu nem fui olhar, né? Eu entendi, assim, que... Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre é a gente que vai ter que apontar coisas simples assim, né? Muitas vezes a gente vai ter que botar a pessoa para pensar e para orar sobre o que está acontecendo, né? Para que o Espírito Santo traga convicção dela a respeito do comportamento dela, do procedimento dela, das palavras dela, de como ela se porta, né? Para quê? E volta sempre ao que a gente estava pensando antes. Para quê? Para ser um exemplo para os fiéis. Já pensou que isso tudo não é para você? A gente acabou de falar isso. Isso tudo é para o outro. Né? A modéstia ajuda a gente a ser um exemplo para os fiéis. Né? E a modéstia é isso. Não é só roupa sem decote, mas ela é a ausência da vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, aos êxitos e coisas que perpassam isso, as conquistas, as vitórias. É uma despretensão. Né? Uma despretensão. Sim. E aí temos isso, sobre o procedimento. Então, vai anotando aí, vai pensando aí qual é a série. Como série, a gente precisa trabalhar tudo, não é, Renata? Renata que é entendedora de séries. A gente precisa trabalhar o corpo como um todo. Mas tem épocas que a gente precisa dar mais atenção para um lugar ou para o outro, né? É o quê? Deixar um lado paradinho, dedicar no outro, mas está sempre ali, ó, sempre no equilíbrio. Então, vai pensando no que hoje está pegando mais para você e de onde você está indo bem, tá? Isso é muito importante também. No amor. Então, a gente precisa se exercitar no amor também. E como que é amor? Como que é se exercitar no amor? Dizem que o amor é um verbo, né? No início era o verbo. Deus é amor. Né? Encontre o outro na necessidade dele. Obrigada. Encontre o outro na necessidade dele. Era isso que Jesus fazia o tempo todo. Né? Jesus não tinha um jeito de curar. Ele tinha um jeito de curar que ia não só resolver o problema, mas que ia trazer a transformação para a vida da pessoa. Né? Então, Jesus curava com cuspe, curava colocando a mão, curava só mandando a pessoa embora, curava, sei lá, dos jeitos mais... Curava por partes, curava de uma vez, né? Então, encontre no outro a necessidade dele. Se você está vendo alguém em necessidade, o que há de você que pode transmitir o amor para essa pessoa e que pode fazê-la sentir amor e resolver uma questão, né, para a vida dessa pessoa. De novo, às vezes vai ser não fazer nada. Às vezes vai ser não fazer nada. Acolha, claro. Eu acho que essa é a forma mais simples. Não vou dizer mais fácil, mas é a mais simples, é a mais
reconhecível, né, de demonstrar amor, que é você acolher, é você abraçar, você chorar junto, né? Mas tem algo sobre o amor que diz respeito também a uma zona de desconforto. Às vezes, demonstrar amor para alguém, e aí é preciso muito exercício, é tendo conversas difíceis. É expressando para a pessoa coisas que podem estar passando despercebidas. Ou é expressar para a pessoa, através de uma conversa difícil e direta e muito bem direcionada, que aquele caminho não está sendo um caminho legal. Embora ela esteja plenamente determinada àquilo. E às vezes as conversas difíceis vão parecer não amor. Vão parecer que não é amor de início. Mas confie. Confie. Confie que se o teu movimento vem do amor, Deus vai cuidar. E vai fazer ficar tudo bem. Tá bom? No tempo dele. Tá. E aí, na fé. Vocês estão captando a série de vocês? Então tá bom. Na fé. Acredite que Deus é uma parte operante da história em que você está envolvida. Gente, Deus não está lá no céu olhando você passar pelo que você está passando, ou olhando a sua amiga passar pelo que ela está passando, sentado esperando você orar por ela. Deus é uma parte operante da história na qual você está inserida. Ele é uma parte que já está agindo onde você está. A diferença é que muitas vezes a gente coloca... Às vezes Deus pode ser um observador da nossa dificuldade e às vezes ele pode ser um integrante, né, da história. Mas ele está sempre perto, ele está sempre ali. Ele está sempre agindo, de alguma forma. Né? Teve uma amiga minha essa semana, o marido dela estava internado, teve que passar por uma cirurgia de emergência, mais ou menos. E eu sempre me interesso muito em saber como a minha amiga está. Né? Porque ela está preocupada com ele, mas eu estou preocupada com ela. Então, eu perguntei, como que você está, né? Como é que você está se sentindo com isso tudo? Ela me falou, eu estou bem cansada, mas eu estou bem, porque eu tinha fé que Deus estava cuidando de tudo. E isso é o que a fé faz. Né? A fé, ela nos bota numa situação de não desespero. Né? A certeza de que Deus estava agindo na história tanto quanto ela, ou muito mais do que ela, ou muito mais do que os médicos, ou muito mais do que o marido dela poderia fazer naquele momento, deu a ela essa tranquilidade. Ela falou, eu estou muito cansada, mas eu fiquei em paz o tempo todo. Falei, que bom, que bom. E foi um belo exemplo de fé. E a fé, ela precisa estar unida com a confiança, né? Que são coisas diferentes. Na fé, você acredita que aquilo é possível. Né? Pedro tinha fé para saber que Jesus podia andar sobre as águas, né? E que ele podia andar sobre as águas. Só que para ele ir andar, ele teve que ter confiança. E foi e botou o pé. Né? Porque acreditar na nossa cabeça é sempre mais fácil do que acreditar fora. Né? Então, fé e confiança andando juntas. E, por fim, a pureza. Né? Em primeiro lugar, pureza. A gente sempre vai pensar em pureza, a gente vai pensar a primeira coisa, que é a pureza sexual. Né? Então, sexo fora do casamento. A gente vai pensar que a gente precisa estar ligado nisso, né? De que sexo fora do casamento, seja qualquer modalidade que seja fornicação, seja traição, seja o que for, é algo que a gente precisa se exercitar para não incorrer.
né? Então, na pureza. Você lembra o que ele falou lá no início? Exercite-se, seja um exemplo, atue nisso. Através da pureza, você vai estar desenvolvendo a sua piedade. Então, na pureza. Mas a pureza também tem a ver com a pureza, nossa pureza em relação a Deus. Nossa pureza em relação à nossa fé. Então, o que corrompe a nossa pureza em relação à nossa fé? Sim, a questão sexual. Sim, idolatria. Né? Então, a gente adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Sincretismo. Né? Então, a gente adicionar à nossa fé coisas que não tem nada a ver com a nossa fé e achar que está tudo bem. Ecumenismo, né? A gente achar que todos os caminhos levam a Deus. Né? E a pureza nos nossos olhos. A palavra fala sobre isso. Né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Então, diante de uma situação, o que você vê naquela situação? O que você vê naquela situação? E, gente, às vezes a gente vai ver algo muito feio. Ter os olhos puros não significa que a gente só vai ver coisa bonita. Tá? Então, uma vez que a gente olhe para algo e a gente sinalize, e aí ali no amor, muitas vezes, a gente vai ter que apontar, isso daqui não está legal. Isso daqui não é como a palavra de Deus orienta. Né? Mas para isso a gente precisa ter bons olhos. Bons olhos. Olhar aquilo através das lentes, lá do início, da palavra. Né? Então, que os nossos olhos estejam puros, que eles não estejam contaminados com muito de nós mesmos para olhar as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. E aí, qual vai ser o foco da sua série? Né? É importante você pensar nisso. Ao sair daqui, a gente já sabe em tudo que a gente tem que se exercitar para a gente exercitar essa vida de piedade, para a gente ser exemplo para os fiéis, para a gente ajudar o outro a crescer, gente. Para a gente ajudar o outro a crescer. Como que a gente ajuda o outro a crescer? Se exercitando nisso. É pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Então, qual vai ser o foco da tua série? Vai ser pureza, vai ser procedimento, vai ser amor, vai ser palavra, vai ser fé, vai ser o quê? Importante pensar nisso e se decidir em relação a isso diante de Deus. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. E aí, gente, ele está falando aqui do dom, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado. Ai, qual é o meu dom? Eu não sei qual é o meu dom. Não sei como exercitar o meu dom está parado. Gente, se a gente está interessado em se dedicar à palavra, ao procedimento, ao amor, à fé e à pureza, o nosso dom vai se expressar naturalmente. Nas nossas ações intencionais da prática da nossa piedade, o nosso dom aparece. Porque o nosso dom é o nosso jeito de fazer as coisas. Todo mundo pode aconselhar alguém. Mas alguém que tenha o dom de aconselhar, aquilo vai se destacar. Né? Então, e aí ele não fala sobre exercitar o dom, ele fala, não negligencie. Não negligencie. Se você sabe qual é o seu dom, não negligencie. E seja diligente nessas coisas. Igual com exercício físico, né? Não dá para fazer hoje, passar 2 semanas, daqui a pouco faz mais meia horinha, e daqui a mês que vem faz mais um pouquinho. Não. Seja diligente nessas coisas. Todo dia presta atenção. Todo dia você fica atento a isso, seja constante. Dedique-se, gente, inteiramente a elas. Inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E para que todos vejam o seu progresso, né,
Não vai ser aquele que a gente bota no... Vontade de cantar junto. Não vai ser que nem a gente vê no Instagram de exercício físico, né? O antes e o depois. Olha, gente, era nada piedosa. Agora olha como eu tô piedosa. Não vai ser assim, né? Ou não vai ser o amor, tá pago, né? Não vai ser assim, igual a gente vê. Amor tá pago, né? Não vai ser assim, igual a gente tem essa ideia do exercício físico. Mas vai ser visto. Vai ser constatado. Para quê? Porque o que ele fala? Se você se dedicar, todos vão ver o seu progresso. É bonito quando a gente está conversando sobre alguém e aquilo brota naturalmente. Cara, você viu a atitude de tal pessoa? Pô, que bonito, né? A pessoa está crescendo, amadurecendo, desenvolvendo. Cara, que legal, que legal. Pô, vamos estar ainda mais perto dessa pessoa. E isso gera, né, engajamento, gera amor no corpo, né? Seria bom se a gente pudesse tirar um antes e depois de piedade, né? Mas não tem o depois de piedade, porque até a eternidade, né? Então, meio que não tem. É um processo. Tem que confiar, constante. 1 Timóteo 4, de 14 a 15. Atente bem para a sua própria... Gente, isso daqui está meio na sequência, tá? Se vocês lerem de novo lá, está meio na sequência. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você se salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Gente, para deixar muito claro aqui, tudo que a gente conversou hoje não são recomendações como o nutricionista faz ou como o ortopedista faz de atividade física, tá? Que a gente vai voltar para casa e a gente vai... Aliás, a gente até pode, tá? Que a gente vai voltar para casa e a gente vai falar, putz, essa semana com certeza, tal, nananana, e depois vai esquecer. Por quê? Porque não é uma recomendação. A palavra diz para a gente perseverar nesses deveres. Deveres. São deveres. Isso é um dever que a gente tem. Se desenvolver em piedade é um dever que a palavra traz para a gente. Então, a gente deve levar isso muito a sério. Tá? E aí... Acabou. Nossa, acho que eu deveria ter dado um fim mais harmonioso, né, para essa... Gente, esse é seu dever. Tchau. E agora façam isso. Enfim, mas estou me desenvolvendo nesse sentido. Antes eu estava com muita dificuldade de começar os estudos, agora estou com dificuldade de terminar. Vocês não imaginam o quanto esse estudo estava longo. Eu falei, Kleber, eu vou dar um culto daqui a pouco, porque estava muito longo. Tive que recortar bastante, trazer só o mais essencial. Mas, meninas, espero que o desejo do meu coração, enquanto eu estudava essas coisas, é muito que a gente possa, cada vez mais, trocar sobre isso, sabe? Assim como eu ouvi a Vera. A Vera veio conversar comigo, né? E eu acho muito bonitinho, assim. Me enche o coração, assim, porque não precisava, mas ela tem um cuidado que ela chega assim, cara, eu queria muito ir, eu queria muito, Fabi, eu queria muito. Aí ela veio me falar do coelhinho, que o coelhinho escutou, porque ela assistiu o que a gente gravou, né? Isso já enche meu coração, porque tudo isso aqui faz sentido, né? A gente montar tudo isso aqui. Mas ela veio me falar do coelho escutou, que a gente viu no outro estudo. E que essas coisas que a gente aprende aqui, escuta, ouve, entende, compartilha depois nos pequenos grupos, que isso possa ecoar, que isso seja cada vez mais a nossa conversa, que a gente se exercite cada vez mais na palavra uma com a outra, sabe? Que a gente se lembre, porque a gente estava juntas aqui hoje, que a gente possa exortar uma a outra sobre a palavra, sobre o que a gente já aprendeu juntas. E assim a gente ir crescendo
na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Acreditam que o próximo encontro já é o último do ano? Vamos ter 4, já estamos no nosso 3º. E passa realmente muito rápido. Pode parecer clichê, mas realmente passa muito rápido. E o nosso próximo encontro vai ser, então, no dia 9 às 16. Quis fazer bem no iniciozinho de dezembro, porque aí depois de dezembro já vira meio doideira, né? Não deveria, mas, enfim, não vou esperar virar doideira para marcar o encontro, né? Então, 9/12, a gente está aqui às 16. E vamos falar, claro, vamos aproveitar o momento para falar sobre o próximo ano, para falar, né, sobre algo que o próximo ano infere muito e nos dá muita sugestão de falar, que é sobre o nosso passado. Então, vamos falar no próximo encontro sobre o nosso passado, sobre o que nos trouxe até aqui, sobre o que isso tem a ver com o contentamento, para que a gente possa se preparar para um novo ano, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Então eu vou orar e estou muito animada de conversar com vocês nos pequenos grupos para a gente falar mais. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse teu amor tão grande. Obrigada por nos amar tanto assim, por se alegrar com as nossas vidas, por sorrir para nós, por nos dar a certeza de que o Senhor está aqui e de que é bonito para o Senhor ver as tuas filhas reunidas, Deus. Obrigada por se agradar de nós. Que o Senhor possa continuar permeando cada conversa agora nos pequenos grupos, na oração das Déboras, nas orações que nós vamos fazer pelos nossos irmãos enfermos, Deus. Me lembra agora da Carmen. Que no nome de Jesus, Deus, o Senhor continue sendo o centro até o último minuto dessa reunião. E prepara, Deus, o coração da nossa igreja para o último encontro do nosso ano. Que seja um momento de louvor, de celebração a Ti e de reconhecimento da Tua fidelidade. Que ao nós ganharmos um pouquinho de entendimento sobre o mistério da piedade hoje, Teu Espírito nos capacite a nós exercitarmos a nossa piedade essa semana, nas situações que o Senhor nos der, nas propostas que o Senhor nos trouxer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá.